Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Eu sou Edmeia Lima e hoje nós vamos começar uma série de 9 vídeos onde eu vou contar para vocês um plano satânico de destruição da fé, destruição de Deus, destruição da humanidade. O conteúdo eu vou tirar deste livro, Os Tempos do Fim, de Olivo Sesca, editora Miriam. A minha edição é de 2002. O título do capítulo 3 é O Mundo em Poder do Anticristo. Vamos lá então. Todo o afã de Satanás em infiltrar-se na igreja e miná-la nas bases, em arregimentar servidores e adoradores por toda a terra, tem um objetivo final: preparar o caminho para a implantação de uma sinarquia, isto é, um governo único, capatazeado pelas sociedades secretas, as quais se encarregariam de preparar um golpe de Estado mundial, com o objetivo de empossarem o déspota do planeta, o Anticristo. O embrião desse governo secreto existe há mais de 200 anos. Ele foi e continua sendo responsável pelo planejamento e execução de quase todos os grandes eventos políticos, econômicos, ideológicos e militares do planeta, a partir da Revolução Americana, 1776, das revoluções francesa, 1789, e russa, 1917, da Primeira Guerra Mundial de 1914 e a Segunda Guerra de 1939 e da Guerra Fria de 1945. No comando desse governo secreto encontra-se uma superelite que concentra nas mãos o domínio sobre a quase totalidade dos recursos humanos, ou seja, o saber e a informação, dos recursos materiais e tecnológicos do mundo ocidental e considerável parte do mundo oriental. Ela conta com a orientação de um grupo de famosos planejadores em assuntos globais. Entre eles figura o CRE, que é o Conselho de Relações Exteriores, criado em 1921. Como se recorda, foi o CRE que, em 1974, lançou o Projeto Anos 80 para a desintegração controlada da economia mundial. Nós vamos falar agora sobre o amado povo de Deus. Esta superelite compõe-se basicamente de judeus. Isto nos dá ensejo de falar mais longamente neste povo, único na história, agraciado com especiais privilégios de Deus, entre os quais o de preparar a vinda de seu filho à terra. Desses privilégios derivaram para ele títulos como de povo de Deus, povo eleito, povo da aliança, povo sacerdotal por excelência, noiva e mulher bem-amada de Deus, na linguagem dos profetas. No entanto, sabemos que, por um conjunto de mal-entendidos, o Messias, cujo caminho tinham ajudado a preparar, acabou sendo rejeitado por não corresponder às suas expectativas. Mas isto, e São Paulo faz questão de frisar na carta aos Romanos, não lhes tirou o direito às promessas feitas a Abraão, porquanto as promessas de Deus são sem arrependimento. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas dos quais descende Cristo quanto à carne. Isso está em Romanos 9, versículos 4 e 5. Acaso rejeitou Deus o seu povo? Pergunta. De maneira nenhuma. Isso está em Romanos 11, versículo 1.
Na condenação aos judeus, ele também vê a causa ocasional da vocação dos gentios. Uma parte de Israel, acrescenta, caiu na cegueira e assim permanecerá, entre parênteses, até o tempo em que tiver entrado o número completo de pagãos. Então Israel em peso será salvo. É verdade que, em relação ao Evangelho, eles são inimigos, mas em relação à escolha divina, eles são amados por causa dos patriarcas. Porque os dons de Deus e a vocação são irrevogáveis. Romanos 11, de 25 a 29. Tal é o desígnio de Deus, escrevia em 1884 o beneditino Dom Emmanuel Marie André. É preciso que toda a gentilidade entre na igreja e, quando terminar o desfile das nações, Israel entre por sua vez. Este será o grande jubileu do mundo. A graça se espalhará em torrentes. Tomando as profecias ao pé da letra, todos os judeus que estiverem vivos, mesmo que numerosas como as areias do mar, serão salvos até o último. Romanos 9, 27. O instrumento desta volta maravilhosa será Elias. Vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Isso está em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Noutras palavras, restabelecerá a harmonia dos mesmos amores e das mesmas adorações entre os santos antepassados do povo judeu e seus últimos descendentes. A própria volta de Cristo ao mundo acha-se condicionada à aceitação dele pelos judeus, como explica o Catecismo da Igreja Católica. Abre aspas. O advento de Cristo na glória é iminente. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento. Depende do reconhecimento por todo Israel. Esses 3 trechos estão nos números 673 e 674 do Catecismo. Encontramos aqui a explicação do empenho dos últimos papas e também de várias igrejas protestantes em atrair os judeus ao redil de Cristo e a reação favorável de muitos deles. Sobre esta volta em massa dos judeus para Cristo, eis o que pensa Dom Emmanuel Marie André. Abre aspas. Para compreender os frêmitos profundos que este acontecimento fará correr pelo mundo, é preciso usar as figuras proféticas pelas quais Deus ouve bem anunciá-lo. O povo judeu entrando na igreja é Esaú se reconciliando com Jacó. Com que ternura! Correndo ao encontro de seu irmão, Esaú abraçou-lhe o pescoço e, beijando-o, chorou. Mas é, sobretudo, José, reconhecido por seus irmãos, que simboliza Jesus reconhecido pelos judeus. Outrora eles o venderam e crucificaram, mas agora uma imperativa necessidade de verdade e de amor os leva a seus pés no fim dos tempos. Que encontro! Que espetáculo! Jesus, com todo o brilho do seu poder, desvendando aos judeus os tesouros de seu coração e lhes dizendo: Eu sou José, eu sou Jesus, a quem vós vendestes. Baseado em Gênesis 45, 4. Abri, enfim, o Evangelho na página do filho pródigo, Lucas 15. Esse pródigo que vem de tão longe são os pobres gentios entrando na igreja. Os judeus são representados pelo filho mais velho, ciumento, egoísta, que se obstina em permanecer de fora, porque seu irmão foi recebido em casa. O pai sai e lhe faz insistentes rogos. Esse desnaturado se recusa a escutá-lo, mas por fim o escutará. Entrará, e essa entrada trará alegria em dobro à casa paterna.
Não se pode imaginar qual será a alegria da igreja quando ela abrir seu seio de mãe aos filhos de Jacó. Não se podem imaginar as lágrimas, os transportes de amor destes quando, retirado o véu de seus olhos, reconhecerem Jesus. Uma prova da preocupação de Deus em reconduzir seu povo para Cristo a tivemos nas aparições de Garabandal, onde a Virgem desde o início faz questão de salientar que no céu ela continua pertencendo à raça judaica. Apresenta-se com um título vinculado ao Monte Carmelo, um dos 3 montes sagrados dos judeus, e promete deixar no local uma réplica da Shekinah, isto é, a coluna de fumaça que de dia ia adiante do povo judeu para guiá-lo no deserto, e de noite se transformava numa coluna de fogo para o iluminar, conforme Êxodo 13, 21. A própria sobrevivência desse povo ao longo de 2.500 anos de dispersão ininterrupta entre os povos da terra é um milagre permanente na história, que só tem explicação na especial direção que Deus dá ao seu povo. Segundo o padre Franz Misner, com nenhum outro povo aconteceu isto, reconhece o salmista, Salmo 147, versículo 9. Efetivamente, ele carregava consigo um compromisso com todos os povos, dos quais seria a fonte de suas crenças e religiões, porque nos planos de Deus estava escrito que a salvação do mundo vem dos judeus, conforme João 4, 22. Por isso, o Papa João Paulo II não hesitou em chamá-los de meus caros irmãos, de irmãos mais velhos na fé, por ocasião de uma memorável visita à sinagoga romana de Lungotevere de Cenci, em 1986, e recordando os conventos e as igrejas que, durante a Segunda Guerra Mundial, abriram suas portas aos judeus perseguidos, apontou para futuros objetivos comuns: fim de qualquer discriminação, defesa da dignidade humana, observância da ética social individual, da paz e da coexistência entre as duas religiões. E cumpriu o prometido. Durante as minhas viagens apostólicas pelo mundo, procuro sempre ter um encontro com os representantes das comunidades judaicas. Outra benemerência do povo judeu foi honrar a humanidade com alguns dos maiores gênios da sua história, como Henry Ford, inventor do automóvel, Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, Gustav Hertz, físico descobridor das ondas hertzianas, Henry Bergson, filósofo, Robert Oppenheimer, pai da bomba atômica, Sigmund Freud, criador da psicanálise, Arnold Toynbee, historiador, Viktor Frankl, criador da logoterapia, Albert Sabin, benemérito criador da vacina antipólio, e 2 notáveis mulheres, Simone Weil, filósofa social e mística, e Edith Stein, discípula de Edmund Husserl, filósofa ela também, canonizada pela Igreja em 1997. No entanto, o amor à verdade nos obriga a enfocar também alguns aspectos negativos da história deste povo. Confessamos que o fazemos com certa relutância, dada a invencível simpatia que nutrimos por ele. E isto não só por encontrarmos ali os ancestrais de Jesus, mas também por tudo o que esse povo significou para a preservação do monoteísmo no mundo e por tudo que significaram para a humanidade as contribuições de seus gênios nas mais diversas áreas. Uma simpatia que se fortaleceu quando visitamos Israel em 1972, suas cidades históricas, seus monumentos sagrados, suas kibbutz, que transformaram consideráveis tratos de deserto em verdejantes lavouras. Por isso, quando nos acometeu a ideia de escrever este capítulo sobre o judaísmo
e sobre aquilo que se nos afigura como seus graves e perigosos 10 caminhos, titubeamos um pouco, pois teríamos de impor-nos uma certa violência interior, abafando razões do coração. Mas não houve como fugir, pois, em se tratando desse plano de dominação do mundo, era imprescindível trazer ao palco aqueles que o urdiram através de séculos, abstendo-nos, porém, de julgar suas intenções, o que só a Deus pertence. O nosso trabalho aqui é o de pesquisador imparcial, que se limita a transcrever ou condensar o que encontra em fontes confiáveis, deixando aos leitores a liberdade de aceitarem ou não o que afirmam essas fontes. Igualmente desejamos salientar que nas páginas seguintes, ao usarmos a denominação judeus, não entendemos todo o povo judaico, mas apenas aquele segmento que, fundamentado na compreensão racista e imperialista de certas passagens bíblicas, interpreta, segundo Sérgio Oliveira, a promessa de um verdadeiro reinado de Deus na terra, reinado espiritual da religião autêntica, como sendo o reinado material de sua etnia, como a promessa de Deus aos israelitas de um domínio mundial e da escravidão por eles de todos os povos da terra. Isso entre aspas. Bem outro é o piedoso e observante povo judeu que hoje vive no estado de Israel e que, em cumprimento aos oráculos bíblicos, Ezequiel 36, de 24 a 28, Jeremias de 29, de 10 a 14, Isaías 11, 12, Zacarias 8, de 7 a 8, nestes últimos decênios voltou em massa da diáspora, que significa dispersão, para sua antiga pátria e cuja preocupação fundamental é ser fiel à aliança feita com Deus por meio de Abraão. Preocupação, aliás, que é também a de milhares de judeus que vivem espalhados pelo mundo. Não queremos então que este capítulo seja entendido como uma incitação antissemítica, pois todo ódio racial agride a dignidade humana, é um pecado contra a humanidade, adverte o nosso Papa após relatar as experiências de sua infância em Wadowice, onde aprendeu a admirar o coleguismo e a piedade dos judeus, que todo sábado iam à sinagoga e eram unidos aos católicos pela convicção de rezarem ao mesmo Deus, baseando suas orações em boa parte nos mesmos textos. Eu só gostaria de lembrar aqui que na época que foi escrito este livro, o Papa era João Paulo II. Nós terminamos agora, então, o primeiro vídeo sobre essa série. Eu espero você no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço, fica com Deus.